No último dia 26 de agosto, nós falamos aqui no Santa Receita sobre colesterol alto. E mostramos, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, cerca de 14% da população brasileira com 18 anos ou mais receberam um diagnóstico de colesterol elevado. Nós entendemos que o caminho para afastar de vez algumas doenças e manter as taxas de colesterol em equilíbrio está na alimentação. Por isso, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os alimentos que contribuem para os bons níveis de colesterol e, principalmente, responder as suas perguntas que não foram respondidas naquele dia porque não deu tempo, que encheu de perguntas. Então, para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre o assunto, recebemos novamente a nutricionista Yandra Guerra, especialista em emagrecimento, o Dr. William Rangel. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Dani. Muito bom estar aqui de novo. Falar de um tema tão importante, né, que teve que ter duas partes, né? Uma parte só não foi o suficiente para a gente destrinchar aí, né, como reduzir o colesterol e bora ajudar esse povo a viver muito mais anos, né? Com certeza. E a gente tá cheio de perguntas aqui, mas só para recapitular, doutor. Perfeito. O que é o colesterol? Vamos lá, então, né? Colesterol são substâncias no nosso organismo, principalmente moléculas que têm funções. Quais são essas funções especificamente, né? Alguns dos nossos colesteróis, como o HDL, que a gente fala que é o herói, né, o bom colesterol, ele tem densidade diferente do LDL, que é uma outra molécula de colesterol. Ele serve para retirar essas moléculas, né, de gordura, de colesterol, de organismos, de partes do nosso organismo, como vasos sanguíneos, órgãos, e levar para o fígado. Esse colesterol no fígado, por exemplo, pode servir de várias coisas, como produção de hormônios, produção de moléculas nas nossas células, né, de proteção, estrutura celular. Ele tem, assim, inúmeras funções, principalmente também a produção hormonais, né, que são os ésteres, né? E principalmente também temos um outro colesterol que sai do fígado e vai levar para o nosso organismo. Então, assim, o HDL, que é o herói bom, ele leva as moléculas de colesteróis, que estão em todas as partículas do nosso organismo, para o fígado. E o LDL, do fígado, para os órgãos. O problema é que o LDL, se tiver aumentado, muito grande, porque assim, a gente brinca que ele é o vilão, mas ele vai servir para várias coisas. Ele vai transportar o colesterol do fígado para os órgãos. Só que se ele tiver em abundância, em excesso, ele pode depositar nos vasos sanguíneos. E o que seria esse depósito no vaso sanguíneo? Aqui é importante destacar, né? Basicamente, um vaso limpo, ele vai ter essa estrutura do endotélio, vai ser limpinho. Já depois, se ocorrer, né, no caso da degradação, e aqui vai começar a armazenar esse colesterol de forma errônea, né? Aqui, no caso, vai começar a formar essas plaquinhas, entupindo o vaso sanguíneo. E o que o pessoal não entende muitas vezes é que o coração, ele joga sangue pelas suas artérias, recebe sangue pelas suas veias, mas ele também tem artérias e veias que irrigam o coração, a parede muscular do coração. E o que acontece? Se entope algum vasinho desse, principalmente que a gente chama as coronárias, né, que são os vasos que vão irrigar a questão muscular do nosso coração, a gente pode ter uma morte, uma necrose. E aqui a gente vai ter o que a gente chama de infarto, né? E esse infarto pode levar a pessoa à morte, porque pode parar o coração se for muito extenso, ou mesmo se não levar à morte, pode levar a uma insuficiência cardíaca. Então a pessoa ter diversos sintomas ruins, né? Prejudicar a vida dela como um todo. Então assim, o que seria então o colesterol? O colesterol é uma molécula que serve para várias coisas, principalmente para a produção hormonal e também para a estruturação de nossas células. O problema é que existe o bom colesterol e o colesterol ruim. Tem que estar equilibrado. Exatamente. Se estiver desequilibrado, pode trazer principalmente problemas. Então vamos começar com as perguntinhas. Vamos para a primeira pergunta. Léo, você faz pra gente? Faço, claro, ó. Primeira pergunta, quais são as principais... Ah, não, tá aqui, ó, desculpa, achei que fosse pergunta da Sofia, pergunta do pessoal de casa, melhor ainda, ó. Maria de Carmo, de São José do Rio Preto. Quem fez angioplastia tem algum risco? Tem alguma orientação? Obrigado, Maria, pela pergunta, viu? Muito bem, né? É importante isso para a gente já destacar, não só para essa pergunta, mas já entender quem que vai precisar, no caso, né, ter preocupação em relação ao seu colesterol. Boa. São as pessoas de alto risco cardiovascular. Porque eu brinco, se a pessoa não tem pressão alta, não fuma, não tem diabetes, não tem obesidade, não tem o colesterol muito alto, ela não precisa se preocupar muito. Agora, aquelas pessoas que têm esses fatores de risco vão ter que se preocupar e principalmente devido a esses fatores de risco, as pessoas que já tiveram infarto, um AVC. Muitas vezes a gente vai ter que fazer uma angioplastia, que colocar um standzinho ali no coração, porque já tem vaso entupido. Se ela já tem vaso entupido, ela tem que se preocupar demais com o colesterol. É a pessoa que
mais tem que se preocupar com o colesterol é com certeza quem que passou por esse procedimento. E aí é engraçado, né? Porque assim, não só reduzir o colesterol aqui é importante, como também usar alguns medicamentos para ter um papel anti-inflamatório nessas placas de gorduras que se depositaram, assim como estabilizador dessas placas, para que elas não se rompam formando um êmbolo que pode entupir um outro vaso sanguíneo que esteja na continuidade desse fluxo sanguíneo. Uau! Vamos lá. A gente tem mais uma aqui, doutor. É da Ana Gonçalves, de Tuvo, Santa Catarina. Boa tarde, tudo bem? Minha mãe faz dieta corretamente, faz uso de medicamento e o colesterol não baixa. Nesse caso, o que pode estar impactando o resultado está sempre elevado. Primeiro de tudo, porque a sua mãe ainda não assistiu esse programa hoje, que já vai ter a Yandra, né, mostrando alimentos que vão melhorar muito o colesterol. Mas principalmente, eu diria que a gente deve avaliar aqui se ela está usando os medicamentos na dosagem correta. Porque existe, né, o que a gente chama de estatina, existem estatinas um pouco mais fracas, como a simvastatina, existem estatinas mais fortes, que vão, no caso, baixar os níveis de colesterol, como a rosuvastatina. E mesmo se essas não fazem o papel que a gente gostaria, que é reduzir para o valor da meta que a pessoa precisa ter, até porque existem metas diferentes, a gente tem outros medicamentos que podem ser associados, como ezetimiba, que vai reduzir a absorção de colesterol pelo nosso intestino, até o Repata, que é um anticorpo monoclonal que vai ajudar a degradação do colesterol pelo fígado. Então, assim, é muito importante saber, ela toma medicamento, mas não funciona. Tá, será que a dose desse medicamento está correta? Será que eu não preciso associar o medicamento a esse? E será que não precisa aumentar a atividade física? Então, assim, é importante ter uma avaliação mais multidisciplinar, mas com certeza eu conversaria com o seu médico, né, para aumentar as dosagens dos medicamentos ou associá-los. Boa, doutor, boa. Aqui a gente também tem uma pergunta que praticamente você já respondeu, que fala aqui que ela é hipertensa, Olha teve só. caso de AVC na família, só para concluir, e faz o uso da rosuvastatina. Sim. Que é o que você falou agora, Exato. né? Ela falou que tem tá controlado, mas se ela tem que fazer o uso direito, se ela tem que acompanhar direito. Importante, né? Olha que interessante, isso é uma coisa que eu acho muito legal a gente passar aqui para os nossos, para quem está assistindo a gente, que é muito comum no meu consultório, a pessoa começa a usar o remédio do colesterol, abaixa e ela para. E aí, depois de 3 anos, ela volta no médico, tá aumentado. Então como aumentou agora, eu vou usar de novo. Ou seja, de 4 anos ela usou 1, ficou bom, e 3 anos tá ruim. Então 3 anos esse colesterol não tá depositando no vaso sanguíneo? Lógico que tá, lógico que tá causando problemas, né? Então muitas vezes quando a gente vê indicação formal de alguém usar remédio pro colesterol, essa pessoa muitas vezes vai ter que sim usar pro resto da vida. Porque principalmente a depender do risco que ela tem, de repente ela é só hipertensa, tudo bem, mas de repente ela é uma hipertensa, diabética e ainda uma pessoa com a idade muito alta. Então ela tem um risco muito mais aumentado. Então depender do risco que a pessoa tem, eu tenho que deixar o colesterol muito baixo. E nisso deixar muito baixo, a dieta vai ser muito difícil. Então os medicamentos vão ter que ser prolongados. Então sim, a grande maioria das vezes é usar o remédio para o resto da vida, mas não se preocupe em relação a usar o remédio para o resto da vida. Pelo contrário, você vai ter benefício de estar usando esse remédio para o resto da vida, vai estar prolongando, segundo os estudos, aí, a sua vida. Boa. Mais perguntinhas, vamos lá, Léo. Vamos lá. Mais perguntinhas para o doutor, vamos ver aqui, ó. Do Carlos Siqueira, Jabuticabal. Boa tarde. O uso de Rocutan pode causar colesterol? Fiz um tratamento para espinha e após isso meu colesterol aumentou. Nunca mais reduziu. Pode ter sido pelo remédio? Obrigado, Carlos. Ótima pergunta. Bacana, né? O que acontece, Biane e Léo? A gente tem alguns medicamentos que têm um grau de hepatotoxicidade. Isso é importante, porque muitas pessoas acham que todo remédio é igual, e na verdade não. Alguns remédios vão prejudicar o fígado mais do que outros. Por exemplo, uma dipirona não tem tanto efeito hepatotóxico, mas um paracetamol tem mais. Uma amoxicilina com clavulanato tem mais efeito hepatotóxico do que, por exemplo, um remedinho para relaxamento muscular. Assim como o Rocutan, inclusive pessoas que fazem uso de Rocutan para espinha, eles têm que ter uma monitorização da função hepática. E o que acontece? A gente tem que lembrar que o colesterol é produzido aonde? No fígado, né? Ele vai ter toda essa metabolização no fígado. Então, se tem um remedinho que vai afetar a questão do fígado, atrapalhar um pouquinho a sua função, pode sim comprometer os níveis de colesterol. Porém, não é comum, como ele falou, quando ele parou de usar o medicamento, continua muito alto. Então, assim, talvez ele já teria essa predisposição para ser alto mesmo. Eu não acredito que ele fez por um período curto de tempo, causou uma doença para o resto da vida. Acredito que talvez possa melhorar
com uma qualidade de vida melhor, né? Mas sim, durante o uso de alguns medicamentos específicos, pode ter uma alteração do colesterol. E aí a gente tem que ficar mais atento ainda Com em toda todos certeza. os hábitos de vida, em tudo, né, doutor? Exatamente, né? Atividade física, diminuição de gorduras saturadas, né? Que a gente falou no nosso último episódio aqui com vocês. E hoje falaremos um pouco de como melhorar o colesterol com alimentos que vão ter um efeito protetor. Boa. Mais uma antes da gente ir para essa parte. Tem o colesterol alto, é da Thaís Mendonça de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Porém, faço atividade física, hidromusculação, também cuido da alimentação e tomo alguns medicamentos para artrite reumatoide. Tá aí. Será que isso interfere? Aí eu já emendo na pergunta da Denise, porque ela também fala que faz o uso das canetas emagrecedoras. Bacana. E ela quer saber se também interfere no colesterol. Não, né? Importante, ó, 2 casos que a gente falou, né? Existem medicamentos e medicamentos. No caso, as medicações emagrecedoras, né? Principalmente as canetas, né? Que são a semaglutida, liraglutida, tisepatida, diminuem o colesterol. Então, eles melhoram a função hepática. Já no caso, medicamentos que você falou aí, né, para a artrite, né, se não me engano, reumatoide que ela falou, podem sim, no caso, se eles forem hepatotóxicos, prejudicar. Principalmente corticóides ou outros remédios mais fortes, né, que podem então interferir, fazendo com que o colesterol fique ruim. Então, assim, a gente tem um exemplo de colesterol que pode sim prejudicar e tem outros exames de alguns remédios que podem, na verdade, melhorar o colesterol. Agora vamos para os alimentos, e aí eu já emendo na pergunta do Vicente, porque a Yandra tá ali com o Léo na bancada, e o Vicente já faz uma pergunta, ele é de Diamantina, Minas Gerais. Gostaria de saber quais dos alimentos é mais saudável, a margarina ou a manteiga? Essa é com polêmica. vocês. É uma pergunta realmente... Começa aí, André, bora ver. Vamos ver o que acontece. Bom, na verdade, a Anvisa, no final de 2019, em dezembro, ela proibiu as empresas colocarem gordura trans nos alimentos. E a gordura trans estava muito presente na margarina. Sim. E ela aumenta o colesterol ruim, que o William acabou de falar. Então, hoje em dia, não se pode mais colocar gordura trans nos alimentos. Então, a margarina, ela reduziu essa gordura e é presente, dentro dela tem muitos óleos vegetais. Então, sim, ela é melhor do que a manteiga, pensando em reduzir o colesterol. Nessa questão da alteração, né? Porque Isso. se fosse antes, por exemplo, que eles colocavam a gordura trans, aí seria melhor a manteiga. Só por essa troca? Não, a manteiga também altera o colesterol, é uma gordura saturada. Eu fico tão aqui, ó, dá calor. Mas em comparação das duas, atualmente, a margarina seria mais interessante em redução do LDL. Mas não deixa de ser um alimento calórico, rico em gordura e também prejudica o peso, que também é uma das questões para o colesterol. Se o paciente está com excesso de peso, também pode ter um risco. Vamos falar de outra gordura agora. Vamos Falar do azeite. Quero que você agora explique para minha esposa a importância de utilizar bastante azeite. Explica para ela, por favor. O azeite é uma das melhores gorduras para se cozinhar hoje. Ele é rico em polifenóis, gordura boa, não altera o colesterol ruim, que é o LDL, muito pelo contrário, ele pode até melhorar o colesterol bom, que é o HDL. Então, ele é uma das melhores gorduras por conta disso, mas é ruim por conta do preço, só por conta disso. Esse é o problema. E aí seria interessante a gente fazer um óleo composto para a gente fazer o uso do azeite nas refeições, na culinária. E aqui, essa parte aqui, André, o que a gente pode comer, por exemplo, todos os dias, ou de vez em quando, ou no período da tarde? Se existe um período do dia que a gente pode, por exemplo, comer castanha, é melhor, ou chia, enfim, qualquer outro alimento nesse sentido. Na verdade, essa bancada aqui é uma bancada com alimentos cardioprotetores. Tá. Então, a gente deveria incluir isso no nosso dia a dia. Aqui seriam os grãos integrais, né? O arroz integral, a aveia, a linhaça, as nozes seriam as oleaginosas, ricas em gorduras boas também. Os grãos integrais, eles ajudam a reduzir o colesterol que a gente consome. Então, seria muito importante. O arroz integral a gente pode colocar no almoço ou no jantar, colocar 3 vezes na semana. Não gosto muito do arroz integral, mas faz um arroz branco enriquecido com fibras, então... Acostuma também. Acostuma com Vai comendo de gosto, boa, faz bem acostumando, temperadinho, tá bom. né? A aveia, o farelo de aveia, rica em beta-glucana, que ajuda a redução dessa absorção do colesterol. A linhaça também é a mesma coisa. E as nozes, elas são ricas em gorduras boas. Também ajuda na produção do colesterol bom. Aqui, pode falar. Manda ver. A bancada é sua. Aqui seria a sardinha, é um peixe rico em ômega 3, né? Uma gordura também interessante para o colesterol bom. Então, e é um peixe barato de se consumir e a gente introduzir mais. Mais rico do que o salmão, por exemplo?
Ou não? Não. O que tem mais ômega 3? A sardinha ou o salmão? Eu acho que se equivalem, né? Depende muito de onde ele é produzido, mas hoje em dia o salmão ele é muito de cativeiro, então o ômega 3 vindo do salmão é através da ração dele, então acredito que mais o salmão, tá? Que bom. As As especiarias aqui servem tanto para a gente cozinhar os alimentos e também para redução do sódio. A gente sabe que a hipertensão é um dos fatores de risco para o colesterol alto, né? Para doenças cardiovasculares. Então, a gente introduzir mais especiarias no nosso dia a dia, como orégano, páprica, salsinha, pimenta do reino, manjericão, alecrim, isso favorece a diminuição do sódio. E aí também são ricas em polifenóis, antioxidantes, então é bem interessante a gente incluir no dia a dia. Quanto mais natural, melhor, né? Quanto mais natural, melhor. E reduzir o consumo de temperos ultraprocessados, A gente fala muito sobre isso aqui. Rico Isso é em importante, sódio, né? sim. Tirar um pouco do sódio, né? E essas leguminosas, só pra gente finalizar aqui, o que você pode falar pra gente do grão de bico, do feijão que a gente consome todos os dias praticamente no Brasil, certo. né? As leguminosas entram nessa categoria de são ricas em fibras. Então, elas ajudam na diminuição da absorção desse colesterol. Além disso, elas têm baixíssimo índice glicêmico. Já ouviu falar em índice glicêmico? Mais ou menos. Bastante aqui, já ouvi. É a capacidade do açúcar do alimento elevar o açúcar no sangue. E as leguminosas, elas têm um baixíssimo. Então, a gente incluir isso favorece tanto na resistência à insulina, diabetes, tanto também nas doenças cardiovasculares. Então, tapioquinha, então, difícil, né? Fica mais complicado, né? Tapioca. Aquela tapioquinha de manhã não é muito fácil, a gente já entra numa outra questão, mas pode colocar ovo nessa tapioca, especiarias nessa tapioca, boa, já enriquece. Já vai melhorando. Com certeza. É pegar essa receita, né, doutor? Exatamente. Que é a atividade física, uma boa alimentação, ficar Exato. atento na nossa saúde. Acho que é a melhor forma para a gente se cuidar. Com toda certeza. Foi incrível, mais uma vez. Eu acredito que já deve ter chovido mais perguntas. Com toda certeza. Mas eu acho que quando a gente fala de emagrecimento, de saúde, é sempre bem-vindo a gente dar cada vez mais informação. Sem dúvidas. Sejam muito bem-vindos sempre, viu? Obrigada. Muito obrigado, querida. Você de casa aproveita para seguir tanto o doutor quanto a Yandra, porque no Instagram eles também respondem várias dúvidas de vocês, viu? Por vídeos e tudo. @dr de doutor.william.rangel, @clínica êxito, e o da Yandra também é qual que é, Yandra, o seu? Yandra Guerra. Yandra Guerra. Pronto, aproveita e Clínica Êxito também. A clínica de todo mundo bonito naquela clínica. Muito obrigada, viu? Eu agradeço, querida. Obrigada.